Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar o conhecimento dos acontecimentos finais no novo céu e nova terra. Amém? Meus irmãos, este é o vídeo de número 39, tá? Quero falar sobre medo e pavor. O que será isso? Entendeu, meus irmãos? Veremos logo em seguida, tá? Eu já notei o seguinte, meus irmãos. Hoje, para a gente conseguir visualizações, tá entendendo? É, a gente tem que fazer um vídeo bem produzido, tá entendendo? Uma que eu não sei fazer um vídeo bem produzido, outra que eu não tenho condições de fazer. Mas o importante para mim não é a maquiagem, é o conteúdo, tá entendendo? Não é a quantidade, mas o importante é que as pessoas venham a entender a mensagem. Amém? Então, meus irmãos, vou fazer um pequeno resumo dos acontecimentos, tá? E, bom, o novo céu e a nova terra, meus irmãos, o erro de muitas pessoas é pensar que o novo céu e a nova terra, de Apocalipse 21:1 e Isaías 65:17, é pensar que a vida é eterna espiritual no céu. E não é. Tá entendendo? O novo céu e a nova terra é um período de 1000 anos que Jesus vem reinar nessa terra. 1000 anos falado em Apocalipse 20, versos 4. Tá? E é necessário que o Senhor Jesus reine 1000 anos em cima dessa terra, para que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E nem fala 1 Coríntios 15, 25, onde diz: convém que ele, o Senhor Jesus, né, reine até que seja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Então, o novo céu e a nova terra não é a vida eterna espiritual no céu, mas sim um período de 1000 anos, numa terra restaurada, Satanás preso para que não engane mais as nações. Apocalipse 20, versos 2 e 3. Está entendendo? E o mundo inteiro será santo. Entendeu? Conforme a promessa que Deus fez com Abraão, né? Onde ele disse que na tua semente, né, será santa e bendita todas as nações do mundo, né, durante 1000 anos. Tá? Então, meus irmãos, continuando, a Bíblia fala dois assuntos principais. E aonde que eu vou, eu encontro esses assuntos. É o Armagedon sobre o povo de Israel e a restauração do povo de Israel como antigamente. Onde que eu vou, eu encontro essas mensagens, essas passagens falando sobre isso. Tá? O que é o Armagedon? O Armagedon é um castigo que Deus vai dar sobre o povo de Israel, uma surra que Deus vai dar sobre o povo de Israel. A vingança falada em Levítico 26, 25, onde que ele fala: se Israel quebrar a sua lei, ele trará a espada vingadora. Espada quer dizer morte, tá entendendo? E esse castigo do Armagedão já não foi aplicado sobre o povo de Israel, porque logo após o castigo, né, vem a restauração do povo de Israel como antigamente. Amém? Então, meus irmãos, resumindo o Armagedão, né, eu já falei, já tem vídeo falando sobre isso, tá entendendo? Em que, os espíritos malignos vai juntar os reis de todo mundo. Fala rei, porque antigamente as nações eram governadas por reis, né? Mas hoje está incluído os governadores, os presidentes e tudo mais, os reis também, né? E que o Satanás ele vai reunir os reis de todo mundo para a batalha, conforme fala em Apocalipse 16, 14, né? Que o espírito maligno vai reunir os reis, incluindo seus exércitos, né? De todo mundo, né? E esses exércitos reunidos se ajuntado para atacar não só cercar não só a cidade de Jerusalém, mas também todo o povo de Israel, toda a terra de Israel, tá? Conforme o Senhor Jesus falou em Lucas 21, 20. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, tá entendendo? E Jesus também fala em Lucas 19, 53, quando ele chora sobre Jerusalém. E ele fala para Jerusalém: dias virão em que os teus inimigos te cercarão de todos os lados, os exércitos das nações. E depois, se nós formos lá em Zacarias 14, 2, onde fala claramente, Deus falando através do seu profeta: porque eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém.
Fala Jerusalém porque ele é a capital, representa todo o povo de Israel. Eu tive que fazer um resumo desse Amargedão sobre o povo de Israel para me falar sobre o medo e pavor. Então, os exércitos de todo mundo vão se reunir e cercar toda a cidade de Israel, incluindo Jerusalém, né, capital, cercar todas as cidades e toda a terra de Israel. Quem está dentro da cidade não sai, quem está fora não entra, tá? E esse cerco durará 42 meses, 3 anos e meio. É o que fala lá em Apocalipse 11:2, onde que fala os gentios, os não descendentes de Israel, vão pisar Jerusalém por 42 meses, tá? E nenhuma cidade aguenta um ataque de todas as nações durante 42 meses. Mas sim, as nações vão cercar toda a cidade de Israel durante 3 anos e meio, tá? E durante esse cerco de 3 anos e meio, virá o assunto principal desse vídeo: medo e pavor para o povo de Israel. Amém? Então, meus irmãos, continuando nossos estudos, imagine vocês, vou pegar como exemplo a cidade de Jerusalém, mas inclui o cerco, inclui toda a cidade de Israel. Vou pegar como exemplo a cidade de Jerusalém, tá? Imagina a cidade de Jerusalém cercada de exército lá fora, tudo, soldado, tudo lá fora. Quem sair será morto, o soldado vai pegar e matar. Então ninguém sai, ninguém entra, tá? A comida vai acabar, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Porque o cerco durará 42 meses, 3 anos e meio, né? Os 42 meses de Apocalipse 11, verso 2, tá? Então a comida vai diminuindo, diminuindo. Vai chegar ao ponto que a comida vai ser por peso e a água por medida, conforme fala em Apocalipse 6, verso 6, né? Que a comida será por peso e a água por medida, tá? Por que isso? Então a comida vai acabar. Isso já aconteceu no passado. Jerusalém foi cercada, acabou a comida, tá entendendo? Eles chegaram ao ponto de comer o próprio filho, tá entendendo? Foi dado como sinal e exemplo para o futuro, tá entendendo? Então vamos ver o que diz em Jeremias 19:9. Jeremias 19:9. Farei com que coma a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos. Cerco dos seus inimigos, se referindo ao cerco do Armagedão sobre o povo de Israel. Aqui, o cerco dos seus inimigos, tá? É a mesma quando Jesus chora sobre Jerusalém, lá em Lucas 19:43, onde que ele chora sobre Jerusalém e fala que dias virão em que os seus inimigos te cercarão de todos os lados. Aqui fala, ó, o cerco dos seus inimigos. Tá entendendo? Aqui, repetindo, Jeremias 19:9. Farei que coma a carne de seus filhos, por causa da fome, né? E a carne das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, ó. Além de comer a carne dos filhos, ainda vai comer a carne do próximo, quer dizer, você poderá matar o teu amigo para comer a carne dele, ou teu amigo poderá matar você para comer sua carne, tá entendendo? Devido à grande fome que imperará dentro da cidade, entendeu, meus irmãos? Ficarão com cerco, no aperto e na angústia que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhe a vida. Tá vendo, meus irmãos? Então presta atenção. Imagine você, pai, mãe, com um filho ali dentro de Jerusalém. Todo mundo com fome. Se chegar uma pessoa, um amigo perto do teu filho, você vai ficar com medo. Ou será que ele está com má intenção? Será que ele quer matar meu filho para comer? Tá entendendo? Você vai conseguir dormir? Não, e se vier alguém à noite roubar meu filho e matar ele para comer? Entendeu? Os exércitos estão lá fora, cercado Jerusalém. Ninguém pode sair lá no campo para buscar comida, plantar e colher. A comida da cidade está acabando, né? Aí você vai dormir? Pode chegar alguém e matar você para comer a sua carne. Porque que fala
em Jeremias 19:9, que além de comer a carne do filho, ainda poderá comer a carne do seu próximo, entendeu? Durante a fome que vai reinar dentro da cidade, não só de Jerusalém, como toda a cidade de Israel, o cerco dos inimigos. Então o povo de Israel terá medo e pavor entre si. Está entendendo? Ninguém vai confiar em ninguém. Está entendendo? Por causa da fome, do medo. Quer dizer, o povo de Israel terá medo duplo. Medo do soldado que está lá fora cercando Jerusalém, incluindo toda a cidade de Israel, tá? Além de ter medo do soldado que está lá cercando a cidade, ainda terá medo do próximo, do seu próprio amigo. Tá entendendo? Imagina, por exemplo, um casal, tem um homem, a mulher e tem um filho. Tá entendendo? O homem quer matar o filho para comer, mas a mãe não quer. Então a mãe vai considerar o pai como um inimigo. Que a mãe não vai aceitar a morte do filho, mas o pai tá com fome, tá querendo matar o filho para comer. Mas a mãe é contra, não quer. Então a mãe não pode dormir, porque se a mãe estiver dormindo, o pai pode chegar e matar o filho para comer. Tá dizendo aqui que os pais comerão os filhos? Comerão a carne do próximo? Tá entendendo? Então o povo de Israel terá medo e pavor entre si durante o cerco dos exércitos das nações. Tá entendendo? Porque esses exércitos das nações não vão chegar e atacar o povo de Israel. Vão cercar Jerusalém, incluindo toda a cidade de Israel. Não sei o que falo, meus irmãos. Jesus mesmo falou. Lucas 21:20. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei que chegou a sua devastação. Devastação, destruição. Cercada de exército. Quer dizer, os exércitos não vão chegar e atacar. Primeiro vão cercar toda a cidade de Jerusalém. E Jesus ainda fala novamente em Lucas 19:53. Quando ele chora sobre Jerusalém. Ele chora por quê? Por causa desse Armagedão que virá sobre o povo de Israel. Esse terrível castigo. Está entendendo? Em Lucas 19:53, quando ele fala para Jerusalém, dias virão em que os teus inimigos te cercarão de todos os lados. Aí os falsos ensinamentos falam, Jerusalém já foi atacada no ano 70. Mas foi atacada só por exército de Roma? Está entendendo? Mas a Bíblia fala em várias passagens que são exércitos de todo mundo que atacará Jerusalém. A passagem que mais fala claramente é o Zacarias 14:2, quando Deus fala, porque eu juntarei todas as nações, seus exércitos, né, contra Jerusalém. Pronto, fala Jerusalém porque ela é a capital, mas representa todo o povo de Israel. Outra passagem também que fala lá em Apocalipse, Apocalipse 16:14, porque são o espírito do demônio, né, que vão ao encontro dos reis de todo mundo para juntar para a batalha. Tá entendendo? Ó, os reis e todo mundo fala rei porque antigamente as nações eram governadas por reis. Então por isso que fala reis, entendeu? Mas veja que o espírito de demônio que vai juntar os reis, seus exércitos, todo mundo. Se o mundo vai se ajuntar, é para lutar contra alguém. O mundo não pode se ajuntar para lutar contra o próprio mundo. Se o mundo vai se ajuntar, é para lutar contra alguém, que será contra o povo de Israel. Mas primeiro vai cercar toda a terra de Israel. Entendeu? Então agora vamos ver umas passagens na Bíblia, em que fala que o povo de Israel terá medo e pavor entre si mesmo. Está entendendo? Porque estarão todos encurralados dentro da sua cidade. Está entendendo, meus irmãos? Agora, nesse momento, vou pegar aqui meu livro. Acontecimentos Finais, Novo Céu, Nova Terra. Tá? Pela editora Viseu. Na Amazon, Magalu, livro físico, livro digital, tá? 900 páginas, 222 capítulos, tá? E no capítulo 73 diz o seguinte: o povo de Israel terá medo e pavor entre si mesmo durante o cerco dos inimigos, tá? Então, nós vemos em Deuteronômio, uma profecia, Deuteronômio 28:54. O olho do homem será maligno contra o seu irmão e contra a sua própria mulher. É que eu falei, né? Tem um casal ali, tá com fome, o pai quer matar o filho, a mulher não quer. Tá entendendo? O olho de um será maligno contra o outro.
um contra o outro, né? Além do medo, né, dos exércitos que estão lá fora de Jerusalém, cercando toda a cidade, ainda tem medo do próprio amigo, do próprio marido, da própria mulher. Tá entendendo? Porque o homem poderá matar a sua mulher para comer a carne dela. Mas também a mulher poderá matar o homem para comer a carne do marido. Não diz? Além de comer a carne das crianças, comerá a carne do seu próximo. Não só as crianças, mas os adultos comerão adulto. Tá entendendo? Ele foi em Deuteronômio 28, 54, né? O olho do homem será maligno contra o seu irmão e contra a sua própria mulher. Deuteronômio 28, 56. O olho da mulher será maligno contra o seu marido, contra a sua filha e contra o seu filho. Tá? Então, meus irmãos, se você puder ter uma caneta aí, um papelzinho, anotando todas as passagens, para depois você conferir na sua Bíblia, tá? Porque eu fui lá na Bíblia, catei todas essas passagens e coloquei aqui no meu livro, tá entendendo? No capítulo 73. O povo de Israel terá medo e pavor entre si mesmo, durante o cerco dos exércitos das nações. Amém? Em Deuteronômio 32, 25. Olha o que diz aqui, irmão. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Vemos aqui que dentro da cidade de Israel vai existir muito pavor e medo entre o próprio povo, né? Quando diz aqui em Deuteronômio 32, 25, fora devastará a espada, quer dizer, o exército estará fora da cidade. E dentro da cidade está o pavor. Está entendendo? O medo e o pavor do povo de Israel. Está entendendo? Isaías 3,5. Um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião. Por quê? Um terá medo contra o outro. Um terá pavor contra o outro. O menino não vai respeitar o mais velho. O menino poderá matar um velho para comer. O velho poderá matar um menino para comer. É a fome imperando dentro da cidade, incluindo Jerusalém. Está entendendo? Isaías 13:7. 13:7. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desmaiará. Ó. O coração se desmaiará. Entendeu? De medo, pavor. Isaías 13:8. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. Dores insofríveis. Tá? Jeremias 17:14. Ao anoitecer, eis que há pavor. Ao anoitecer, eis que há pavor. Porque o ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel acontecerá à noite. Então os exércitos das nações vão cercar Jerusalém durante 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio virá o ataque final que acontecerá à noite. Por isso que diz, eis que venho como ladrão. Tá entendendo? Por isso que diz aqui, ó, Isaías 17:14, ao anoitecer, eis que há pavor, tá? Jeremias 13:14, serão feitos em pedaços, um contra os outros, e juntamente os pais contra os filhos. Será completamente um terror. Pai contra filho, filho contra pai, mulher contra marido, marido... Isso já existe no mundo atual. É o princípio das dores, só princípio, tá? Ezequiel 4:16. Comerão o pão e beberão água com espanto. Ó, um pouquinho de água, um pouquinho de pão que eles ainda restará, ainda vão comer assim, ó, com medo, espanto de alguém vir tomar. Entendeu? É a fome que fala lá em Apocalipse 6:6. A comida será por peso e a água será por medida. Tá? Ezequiel 4:17. Para que espante um contra os outros. Ó. Ezequiel 4:17. Para que se espante um contra os outros. Entendeu? Por causa da comida e por causa dos exércitos dos soldados lá fora da cidade. Ezequiel 7:17. Todas as mãos desfalecerão,
e todos os joelhos se desfarão em água. E o joelho fica tremendo. Tá entendendo? O joelho não vai aguentar o peso do corpo. Entendendo? Ezequiel 7,18. E o temor os cobrirão. Temor, medo, pavor. Ezequiel 7,27. O príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Entendeu? Ezequiel 12,18. Ezequiel, Deus falando para Ezequiel, Ezequiel foi dado como sinal para o povo de Israel. Tá? Ezequiel 12,18. Deus falando para Ezequiel, Ezequiel, coma o seu pão com tremor, e beba a sua água com estremecimento. Bebe água assim, tremendo de medo, olhando para os lados assim. Entendeu? Ezequiel 12,18. Ezequiel, coma o seu pão com tremor, e beba a sua água com estremecimento e ansiedade. Ezequiel foi dado como sinal para o povo de Israel. Amém? Ezequiel 12,19. Eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão água com espanto, medo e pavor entre si mesmo. Tá? Ezequiel 21,7. Todo o coração se desmaiará no cerco, tá? Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os espíritos se angustiarão. O povo ficará angustiado. Entendeu? Ezequiel 33,28. Tornarei a terra em espanto. Entendeu? Espanto, medo, pavor, terror. Se refere à terra de Israel, tá? Ezequiel foi enviado para o povo de Israel. Ezequiel 38,21. Porque a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Isso é um acontecimento que já aconteceu no passado e foi dado como exemplo para o futuro. Tá entendendo? Um contra o outro. Cada um por si. Dificilmente terá pai defendendo filho, mãe defendendo filho. Ao contrário, a fome é muito grande. Entendeu? Isso já aconteceu no passado. Mas vai acontecer novamente. Então, meus irmãos, se você quiser entender as profecias, tá entendendo? Você tem que entender o que é o Armagedon sobre o povo de Israel, que é um castigo. E após esse castigo virá a restauração do povo de Israel como antigamente. Deus não vai restaurar o povo de Israel como antigamente e deixar o resto do mundo sujo, poluído e contaminado. Se Deus vai restaurar o povo de Israel como antigamente, Ele também restaurará o resto do mundo. Durante 1000 anos. Não será para sempre, porque após o 1000 anos virá o julgamento final, tá entendendo? Aí virá a vida eterna espiritual no céu, onde não terá mais terra, nem terra velha, nem terra nova. Seremos espírito morando no céu espiritual, assim como o Senhor Jesus falou em errai não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, porque no céu não se casa, não se dá em casamento. Em João 14,2, Jesus falou, vou preparar lugar. Na casa dos meus pais tem muita morada. Como é que nós vamos ficar morando em cima dessa terra? Essa terra será restaurada sim, meu irmão, mas não para a vida eterna, mas para o reinado do Senhor Jesus durante 1000 anos em cima dessa terra. Não haverá mais guerra no mundo, o Satanás estará 1000 anos preso para que não engane mais as nações, conforme Apocalipse 20, versos 2 e 3. Não haverá mais guerra no mundo, os ídolos serão destruídos, os animais serão mansos, o leão comerá capim como um boi. Isaías 65, 25. Os homens vão viver muitos anos, só vai morrer jovem, ninguém vai morrer com menos de 100 anos, tá entendendo? Morrer aos 100 anos, ainda é morrer jovem, que nem diz em Isaías 65, 20. Morrer aos 100 anos é morrer jovem. Quer dizer, como antigamente, lá no começo da criação, em que os homens viviam bastante, 500, 600, 800 anos. Mas Jesus vai reinar 1000 anos, né? Muitos vão ter o prazer de viver os 1000 anos juntamente com Jesus, reinando com Jesus, tá entendendo? Uma dessas pessoas é o João.
quando Jesus, lá em São João, quando Jesus falou assim, se eu quero que ele, se referindo ao discípulo João, se eu quero que ele fique até que eu venha, quer dizer que o João vai reinar 1000 anos, vai viver 1000 anos, tá entendendo? E não vai morrer. Vai existir a morte, novo céu e nova terra, mas a morte carnal, mas não existirá a segunda morte. Todo mundo estará com a salvação espiritual garantida. Amém? Assim como Samuel foi um homem santo e morreu, mas está com a salvação garantida. Foi um homem justo e vai ressuscitar na primeira ressurreição para herdar a nova terra durante 1000 e reinar com Jesus durante 1000 anos. Amém? Que será a primeira ressurreição de Apocalipse 20, verso 5. Amém, irmão? Fique na paz. Deus abençoe, tá? E até a próxima.